minha querida, tudo bem com você? Hoje, no nosso Autoestima no Divã, eu quero trazer algo que eu acredito que vai fazer diferença para você. A ideia sempre é trazer nesse canal conteúdos, temas que possam te ajudar a lidar melhor com a sua autoestima, com a sua vida e ter essa autoestima cada vez mais fortalecida para que você possa seguir de uma maneira mais plena na sua vida. E antes de entrar com o nosso tema de hoje, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, para comentar, colocar suas sugestões, as suas dúvidas, para também curtir e compartilhar com outras mulheres, para que a gente tenha mais mulheres beneficiadas e com uma autoestima mais plena e mais forte. E no nosso divã de hoje, eu estou trazendo as emoções. Nossa, que coisa mais propícia, né? Emoções no divã tem tudo a ver. Só que eu queria que a gente olhasse para as nossas emoções com aquele conceito da inteligência emocional, do equilíbrio e da harmonia das nossas emoções. É muito comum nós termos uma ou mais emoções que dominam a nossa vida. Quando a gente começa a olhar para o autoconhecimento, nós vamos percebendo que às vezes a emoção que mais me domina é a raiva, o medo, talvez a alegria, talvez a tristeza, ou uma ou mais de uma. Fica parecendo um pouquinho, para quem já assistiu aquele filminho, aquele desenho da Disney, Divertidamente. E é muito legal, se você não assistiu, fica a dica, assista. É um desenho muito tranquilo, muito rápido, mas que tem muito conteúdo. Não é só uma ficção, uma coisa lúdica. Ele tem muito conteúdo muito importante e que diz muito respeito às nossas emoções e a quem a gente é em um ou mais momentos da nossa vida. E é muito interessante porque se eu te perguntar que emoção você quer colocar ou tirar do divã? Talvez você falasse assim: "Alice, eu não quero nem no divã, nem na minha vida a tristeza ou o medo", que são, algumas das emoções principais, básicas da nossa vida. Só que eu não sei se você sabe, todas as emoções são necessárias, mesmo aquelas que pareçam negativa, como o medo e como a tristeza. Pensa, se você não tivesse o medo, você poderia atravessar uma avenida muito movimentada sem olhar para o lado. Talvez você se colocasse em situações de risco, de perigo, você andaria no meio da madrugada sem se preocupar com um assalto, com um crime, com alguma coisa assim. E a tristeza? A tristeza, ela nos serve para ter reflexões em alguns momentos da nossa vida. E talvez você ainda não esteja convencido, mas eu te falo que é verdade, sim. De novo, eu te convido para assistir o filme Divertidamente. Sem dar muito spoiler, mas tem um momento ali que eles entendem que a tristeza não era mais necessária. E aí, dentro do enredo, da história, vai se vendo que ela era necessária, sim. Então, todas as emoções são muito importantes. E aí, o que que a gente precisa? Procurar ter harmonia, ter equilíbrio nessas emoções, ter inteligência nas nossas emoções. Talvez você não tenha sido criado num ambiente em que essas emoções eram bem vistas. Talvez ter medo era coisa de gente fraca, e eu costumo falar aqui que os homens muitas vezes eles não são beneficiados, né, na nossa sociedade. Eu não sei se em outros países é assim, mas se a gente olhar na nossa sociedade, às vezes um menininho, quando acontece alguma coisa, muitas vezes um adulto fala para ele: "Não chora, você está com medo de quê? Isso é coisa de menininha, isso é coisa de gente fraca". E isso faz com que, eu falo de homens, mas às vezes algumas mulheres também. Isso faz com que essa criança cresça não podendo olhar para suas emoções, negando aquilo que é uma emoção negativa e que ela sente. A tristeza, o medo, não pode ficar triste. E é muito interessante que quando às ve e é interessante porque às vezes eu me deparo, recebo pacientes em algum processo de depressão ou de luto ou perdas, e é muito comum, infelizmente, algumas pessoas, mesmo que com uma intenção positiva, que são do círculo dessa paciente, falarem: "Não fica triste, não precisa chorar". E a gente precisa chorar, sim. A gente precisa acolher essas emoções, dar lugar para elas, entender que é a partir desse deságue que eu encontro esse equilíbrio e que eu vou encontrar esse outro lugar da felicidade, da harmonia. Eu tenho uma experiência pessoal
que ao final do ano passado eu tive uma perda, que foi uma cachorrinha que viveu comigo 13 anos, a Pincel. A Pincel, no início de 2023, não teve um diagnóstico, mas a gente começou um tratamento sem a certeza de um câncer. E infelizmente, ao final do ano, ela acabou falecendo. Então nós vivemos por alguns meses as dores, eh, tristezas, algumas situações que a gente não sabia como ia lidar e algo que eu me comprometi a fazer comigo mesmo, até para honrar aquela vidinha. E sim, para algumas pessoas que não têm pets, não têm bichinhos, talvez isso não seja importante. Para mim, ela tinha uma importância muito grande para minha família. E no momento em que ela se foi, eu me permiti, e eu falei que era honrar até a existência dela, sofrer tudo aquilo que eu tinha que sofrer. Chorar, deixar o lugar da tristeza, porque aquela tristeza dizia da dor, da saudade, da dor de não tê-la mais, da dor de ter acompanhado o sofrimento dela. E foi muito interessante, porque eu passei, como eu disse, é uma experiência bem pessoal. Eu passei esse conceito também para o meu marido. Vamos chorar, a gente vai prantear, a gente vai ter esse momento de se recolher. E eu lembro que no dia em que ela faleceu, eu passei um dia inteiro, assim, recolhida e dando vazão para essa dor, chorando, e aquele choro que parece que a gente seca as lágrimas. E foi muito interessante, porque o nosso processo de luto, ele foi ganhando o seu lugar. Aquela tristeza foi aos poucos se transformando numa saudade boa, em recordações engraçadas. Vinha de novo a tristeza e a gente acolhia. E o nosso processo de, eu posso colocar muito entre aspas, de cura, para trocar o lugar da dor e da tristeza por boas recordações, aconteceu de uma maneira bem saudável. É claro que eu não estou comparando esse processo com a perda de pessoas, de forma alguma, mas essa foi uma dor que eu passei. E com isso eu deixo um recado que acolha as suas emoções, olhe para elas. E se você sente que a tristeza ou o medo tem um lugar excessivo na sua vida, procure ajuda. A gente não vai ter um equilíbrio ali totalmente equalizadinho ali, reto, contínuo das nossas emoções. Somos seres humanos, somos humanas, e nós ainda regidas por esses hormôniozinhos, né, com algumas fases de altos e baixos. Então é muito importante a gente entender que a gente precisa olhar as nossas emoções, nem sempre vai dar conta. Eu não sei se em uma outra situação de tristeza eu vou lidar dessa forma equilibrada até que eu consegui nesse momento. Mas conforme a gente entende que as emoções são pertinentes, sim, e que tem hora que vai doer, e que tem hora que vou ter medo, sim, e que eu posso lidar, eu não tenho obrigação de ser forte o tempo todo, a gente vai ganhando esse espaço de maior equilíbrio. Isso fortalece a nossa autoestima, a gente entender que eu não tenho que ser perfeita e feliz o tempo inteiro, aquela coisa de rede social, sabe? Onde todo mundo é feliz o tempo todo, aquilo é ilusão. Você sabe disso, né? Mas tem horas que a gente se engana. A gente precisa acolher essas nossas emoções, a gente precisa trazer à tona as nossas vulnerabilidades, a gente precisa trazer à tona a nossa alegria também. Tudo isso para que a gente seja mais pleno em quem a gente é, para que a gente entenda a nossa essência. Eu espero, minha querida, que essa mensagem, que esse conteúdo tenha te ajudado a parar, pensar, entender e acolher as suas emoções. É dessa maneira que a gente fortalece a nossa identidade, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E se você tem dificuldades em olhar para essas emoções, em acolher essas emoções, procure uma ajuda. A terapia pode te ajudar em muito e não precisa ser uma terapia para a vida inteira, tá bom? Já deixo isso aqui para você. Mas esse olhar de um profissional vai te ajudar a colocar essas questões no lugar, entender se tem coisas lá atrás que afetam o teu equilíbrio emocional no hoje. Obrigada pela sua companhia hoje. Se você não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreve, comenta, dê as suas sugestões, as suas críticas. Vou adorar ver o que você vai escrever aqui. Curte e compartilhe com outras mulheres, para que a gente tenha mulheres, a gente alcance cada vez mais mulheres com uma autoestima mais plena, saudável e mais consciente de quem são. Um beijo e até o nosso próximo encontro.